Olá pessoal, como eu disse na última aula, hoje eu vou apresentar um problema utilizando o teoreminha de Tales, mas com um pequeno detalhe que costuma confundir bastante aos alunos. Então vamos ao problema. Determine a incógnita a seguir sabendo que as retas A, B e C são paralelas entre si. Aqui, o problema que às vezes confunde os alunos é que da outra vez nós utilizamos a montagem do exercício nas colunas, ó. Aqui, né, utilizamos a regrinha, né, aqui e desse lado. Mas as nossas retas transversais, elas não se cruzavam, né? Essas aqui, elas estão se cruzando. Então, aqui, ao se cruzar, ela tem uma diferença na montagem. Olha só, essa reta transversal aqui, as retas paralelas, ó, estou destacando ela aqui, ó. Ela vem de um lado para o outro, cruzando com a outra reta que nós temos aqui, ó. Vou agora selecionar aqui, ó. Elas se cruzam aqui, ó. Então, onde é que aparece a dificuldade às vezes no exercício? É o seguinte, ó. Esse 8 aqui, ó, vou começar pelo 8 aqui, tá? A ordem não importa muito, ó. Esse 8, esse tamanho 8, ele não está relacionado com 9. Ele está relacionado com o tamanho 12. Então, o que acontece? Às vezes, o aluno, quando vai fazer o exercício, ele tem por costume de usar a relação, por exemplo, do x e do 12, né? E do 8 e do 9. Aqui não, olha só. O tamanho do x aqui agora para nós, o tamanho do x aqui, ó, né? O tamanho do x aqui, ó, ele está relacionado com o tamanho do 9 aqui, ó, né? Então, ele está relacionado com o tamanho do 9. Nesse caso aqui, eu vou ter qual a relação agora aqui? Eu vou ter a relação do 8 está para 12, certo? Ó, o 8 está para 12, igual o x está para 9. Eles também estão de maneira cruzada, igual está ocorrendo com a reta aqui. As retas se cruzaram, então os valores também se cruzaram. E isso faz uma grande diferença no nosso exercício. Veja aqui, ó, a relação que eu falei lá para vocês, né? Vocês lembram, ó, 8 está para 12. Aqui, ó, a montagem, ó. 8 está para 12, né? Igual o x está para 9, tá? Igual o x está para 9. Essa é a relação que nós temos no exercício quando ele tem esse formato daí. Então, montando o exercício aqui, ó, novamente, né? Nós temos agora a nossa regrinha de 3, né? Onde eu faço 8 vezes 9 e 12 vezes x. Lembra vocês da aula anterior que a maneira de eu fazer essa multiplicação, de colocar os termos, não tem muita diferença agora não. Então, como os alunos preferem trabalhar com a incógnita, né, com a letra x agora, sempre do lado esquerdo, eu multipliquei primeiro 12 vezes x, que deu 12x. Depois o 8 vezes 9, que deu 72. Relembrando a nossa regrinha, né? Qual é a nossa regrinha? Todo número ao lado de uma letra é uma multiplicação. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, agora, nesse momento, o 12 está dividindo 72. E 72 dividido por 12, nós temos o resultado 6. Portanto, o valor da letra x é 6. Está aqui. Esse é o resultado do exercício. Não é difícil de fazer, né? Mas só tem que tomar cuidado que as retas estavam cruzando, os valores estavam cruzados, né? Nós temos que ter esse cuidado com esse pequeno detalhe. E o pulo do gato? Também tem aqui? O pulo do gato também tem aqui. Vamos lá lembrar a historinha do pulo do gato, né? Ó, olha só, o 8 ele está relacionado com 12. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Nós utilizamos uma da maneira de resolver isso,
é ver as proporções de valores iguais. Olha só, o 8 eu consigo ver que é a mesma coisa que 4 mais 4. O 12 é 4 mais 4 mais 4. Olha só, deu certo, né? Então, o que eu observo aqui, ó? Aqui, ó, eu usei 2 quatros. E aqui eu usei 3 quatros. Então, olha só, a proporção é de um tem 3 partes e o outro tem 2 partes. Agora, na outra relaçãozinha aqui, ó, o que nós vamos comparar na outra relação é o valor do x e o valor do 9. Ele também segue essa relação. Olha só, o 8, ele se relaciona com quem? Ele se relaciona com x. E o 12 se relaciona com 9. Observa agora aqui nesse momento que o 12 que se relaciona com 9, ele usou 3 quatros. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o 9 e dividi ele em 3 partes. 3 partes do mesmo valor, tá? 3 partes iguais. Como se fosse a fração mesmo. Então, veja bem. O 12 tem 3 números 4. O 9 tem 3 números 3. Voltando à relação, o 12 está relacionado com o 8. O 8 tem 2 4. Ele pegou duas partes do 12. Ah, então, peraí. Então, o x, ele também vai pegar quantas partes do 9? Ele também vai pegar uma parte, duas partes, né? Ele mantém a mesma proporção. Olha só, né? Ele pegou duas partes. Não entendi o que você está dizendo, professor. Olha só, aqui usou duas partes de 4, aqui usou duas partes de 3. Aqui usou 3 partes de 4, aqui também usou 3 partes de 3. Então, ó, a quantidade é igual, ó. Duas partes, duas partes. 3 partes, 3 partes. Então, eles são proporcionais, ele mantém a proporção. Espero que vocês tenham entendido o pulo do gato. Acho que ficou um pouquinho confuso, mas é assim mesmo. No começo a gente vai tendo umas dificuldades aqui, outra ali, e conforme nós vamos estudando, nós vamos começando a ter uma visão diferente, a gente vai começando a enxergar os atalhos, né? Espero ter colaborado com vocês, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e que juntos possamos estar nos desenvolvendo neste período de aulas remotas. Fique com Deus e até a próxima.